assunto, Renata Lopresti. Você faz perguntas para uma pessoa e tudo. E tem o Mesa Redonda, que é uma conversa com as pessoas que é mais livre, né? Então, que é o estilo do Netcast, Braincast também, que é um podcast muito bacana que eu gosto de ouvir. E tem um estilo que é SoloQuest, né? Só você, sozinho, você liga, faz tipo um conto, né? Faz tipo uma filosofia, fala alguma coisa ali que você gosta, enfim. Então, eu considero basicamente isso, né? Para uma pessoa que está agora no acomodismo, né? O legal do podcast é esse, você produz ele, você pode produzir ele a partir do momento que você está em casa, num lugar, e você pode conversar com uma outra pessoa, sendo que ela está em outro lugar. Tipo, eu tô aqui na minha casa, tu tá aí na tua casa, né? A gente tá separado, mas juntos por uma conexão chamada internet. Então, você tem esse recurso da internet que ajuda bastante. E para isso a gente usa um aplicativo de chamada e esse aplicativo de chamada ele dá para gravar por dentro dele, né? Ou então se você tem um equipamento mais sofisticado, claro, você não precisa necessariamente, só se você quiser aprimorar mais ainda, né, a qualidade, mas você pode ter esse equipamento e esse equipamento vai gravar por si só para você. Mas, Existem muitos aplicativos de gravação, assim, simultânea, de chamada. assim, eu conheço, tem o Skype, tem esse aqui que a gente usa, que é o Discord, que ambos dá para criar grupos e nesses grupos a gente pode fazer essas chamadas, né? O legal deles é que a gente faz a chamada e pode gravar, né, a chamada e tudo. O legal do Discord é que você grava a chamada e ele te dá depois que você termina de gravar essa chamada, você tem vários formatos de áudio, né? O que facilita na hora de editar o podcast, né? Você tem a opção misturado, né? O áudio em uma faixa única, né? Com todas as vozes. E tem faixas separadas, que são áudios separados ali. Você tem a fala um, fala 2, fala 3, né? Falas separadas, né? Vou ter aqui a minha fala e a tua fala. O que facilita. E também tem outros, tipo, agora nessa pandemia, né, como tá todo mundo fazendo videoconferência, essas coisas e tudo, né, tem Zoom, que é de vídeo, tudo, né, tem também o Microsoft Teams, são ferramentas de gravação, de chamada, que dá para gravar também por dentro deles. Você pega o conteúdo de vídeo e extrai apenas o áudio dele. Então, tem vários, é só fazer uma pesquisa básica que dá para achar. Certo. Agora, Cristiano, e com relação ao microfone? Eu quero trazer mesmo esse lado técnico. Você falou dos aplicativos que existem para que as pessoas possam se conectar simultaneamente. E agora com relação ao áudio, ao microfone. É necessário que a pessoa tenha um microfone específico? Pode ser gravado pelo seu fone de ouvido, pela captação lá do microfone do seu fone? Como é que pode ser feito? Bom, então, vai daquela lá que eu falei, né? Tipo, a pessoa pode gravar, né? Ela tá em casa, liga o gravador de voz do celular, ou então faz uma chamada, né, com outra pessoa, grava dentro desse aplicativo ou de um outro recurso de gravação, mas vai da pessoa. Tipo, se ela quiser uma qualidade maior, né, porque, claro, a gente não vai ter uma qualidade tão grande, né, gravando só pelo celular, mas tem celular hoje que dá para ter uma qualidade superior, né, ou igual ao de um microfone, né, mas, tipo, vai. Mas, por exemplo, se eu quisesse conectar aqui no meu celular, que é por onde a gente está gravando agora, eu quisesse conectar um microfone. Você acha que a qualidade seria melhor do que essa de agora, que a gente está usando um fone de ouvido? Como é que seria? Bom, aí depende do microfone, né, do microfone que você vai ter. Tipo, eu não sou muito especialista no microfone, mas tem vários microfones. Tipo, a qualidade do microfone, o microfone ele serve para dar mesmo mais qualidade. No caso, tem tipo de microfone, tem o cardioide, tem o unidirecional, tem o bidirecional, tem também microfone de lapela. O lapela. E são microfones que, no caso, eles dão mais qualidade e também captam o áudio melhor e também de forma mais ampla, né? Se eu estou num ambiente externo, né, eu quero gravar tanto a voz de uma pessoa e também dos sons ao redor dele, então eu vou precisar de um microfone, por exemplo, unidirecional ou então bidirecional. Ou então eu posso pegar um de lapela também, né? Mas o de lapela geralmente ele é usado mesmo só para pegar o áudio, no caso, você coloca na gravata da sua camisa, né, ou na sua camisa, apontado para sua boca. Então, basicamente, para se gravar um podcast, não é necessário tantos recursos.
com o seu celular você consegue produzir conteúdo, né? Vai depender da pessoa. Tipo, se ela quer um podcast com qualidade, estilo bem grande, se ela também tiver dinheiro, né, para comprar todos esses materiais, né? Microfones, eles custam o quê? De 200 para cima, R$ 200 para cima. Então, vai depender da pessoa se ela vai querer um conteúdo de mais qualidade. Então, ela pode comprar um microfone, pode comprar um tripé do microfone, né? Pode comprar mesa de áudio. O que pode ajudar também ela a ter mais qualidade, além do microfone, é gravador de áudio, né? Tem gravador de podcast, no caso. Tem o Zoom, tem o Tascam. São gravadores ótimos para gravar podcast. O lado ruim deles é que geralmente ele é usado mais para a pessoa se juntar com outras pessoas e colocar ali ele fazer uma gravação. Mas no caso, se a necessidade geralmente da qualidade de áudio vai ter que vir mais pro lado da pessoa que está conduzindo o podcast. No caso, tipo, você que está conduzindo esse podcast, no caso, você necessariamente poderia ter que ter um microfone, né, para melhorar a qualidade do seu áudio, né? Porque às vezes gravando só aqui pela internet você vai ter cortes, né? A internet pode falhar, você está gravando na internet e tem um corte aí o que dificulta na edição, né? Não, mas aí com relação à edição, você arrasa muito, parabéns, inclusive. As falhas são quase imperceptíveis quando a gente começa a ouvir, quando o podcast é publicado. Então, Cristian, você tem algo a comentar sobre essa questão da publicidade dentro do podcast? Você acha que vai existir esse investimento publicitário dentro da plataforma de podcast? Sim, talvez tenha, né? Essa necessidade de haver anúncios dentro do podcast, né? Pode ser que tenha, é que nem o YouTube. A gente não pensava no YouTube como ele é hoje, né? Você aperta para ver, dá o play num vídeo do YouTube, né? A primeira coisa que aparece é uma propaganda do iFood, do Uber, né? Que é chato, mas aquela propaganda não necessariamente ela é do vídeo do YouTube, né? Ela é do YouTube que foi colocada ali para entrar dentro do YouTube. E tem podcasts que tem essa pegada de anúncio, né? Mas só que eles são mais, no caso, feitos em parceria ou vendidos, né? O publicitário vai lá, ou no caso o cara do podcast vai lá, busca um patrocínio para ganhar dinheiro. No caso, é mais nessa questão financeira, né? Esse podcast é patrocinado por, né? Aí solta lá, no caso tem, é que nem o rádio, né? Tem o comercial que é feito na hora, né? Ao vivo, o apresentador vai falando, né? Falar aqui sobre a Netflix tá trazendo conteúdo sobre não sei o que, depois você aperta lá e não sei o que. Aí também tem os áudios, as propagandas gravadas, né? Esse podcast é uma parceria com o Grupo Globo, né? Vamos citar aqui, né? Por exemplo. Então seria mais ou menos nessa pegada, no caso, na questão financeira. Aí tem essa parceria. Então, talvez tenha, né, essa necessidade, mas talvez também pode ser que não tenha, né? Porque além de botar anúncio, né, para a pessoa ganhar dinheiro, é claro, dentro do podcast, a pessoa pode monetizar o podcast. Então já estamos entrando aqui numa questão financeira, né? Você acredita que trazendo isso pro podcast pode deixar chato? Ter que ver essas publicidades ou ouvir? Então, não. Talvez sim, talvez não. Mas o legal é que, tipo, eu vou citar aqui o Nerdcast, né? Você coloca isso, essa questão da publicidade, dentro do roteiro do podcast, né? Na hora que você está projetando o podcast do dia, você coloca no seu roteiro, né? Onde eu vou falar sobre o anúncio, né? Então, geralmente, eu escuto o Nerdcast e o anúncio ele é colocado ou na intro, né? Que é no começo do podcast, na introdução, e depois vai para o assunto em si, que é lá na parte do desenvolvimento, no caso, que é mais lá no meio do podcast, no ato. Ou então você vai colocar lá no final, no fechamento do podcast, né? Que é terminando o podcast. Porque no caso a ideia do podcast é uma coisa que seja objetiva, rápida, né? Porque já não... Objetivo, um assunto específico, né? Isso. Inclusive, eu concordo realmente com você. Se for incluído dentro do roteiro da pessoa que está conduzindo,
pode ficar algo sutil realmente e quase que imperceptível. Concordo. E, claro, né, vai depender da pessoa, da criatividade dela, de como ela vai abordar o comercial dentro do podcast, o anúncio. E eu até sugiro, né, a pessoa ouvir. Tem o Nedcast e tem o Braincast, né, que são dois podcasts que eu escuto muito e eles trazem essa parada do anúncio dentro do podcast. Eles geralmente colocam bem no começo, né, porque aí depois o resto do podcast é só sobre o assunto. Olha, agora eu quero falar com vocês sobre os agregadores. A gente sabe que existe o podcast, que é algo nativo da Apple, né, que tem lá o aplicativo dentro dos smartphones. A gente também sabe que existe o Deezer, o Spotify e outros agregadores que eu não lembro agora os nomes. Qual é? Existe uma facilidade para ser postado? Existe uma burocracia? Como é que as pessoas podem postar e o que deve ser feito para disponibilizar o conteúdo nesses agregadores? A burocracia que vai ter é que vai chegar um momento que a plataforma, o lugar onde você está hospedando os podcasts, pode ser que ele comece a cobrar você um valor, né? No caso, vai ter um limite de espaço e esse limite você vai ter que, para liberar mais espaço, você vai ter que pagar ele. Ou no caso, você pode pegar, procurar um gratuito, né? Eu só conheço um gratuito, que é no caso o Anchor, que é da Spotify. Só que o lado negativo dele, o positivo, claro, ele é gratuito, a pessoa não precisa pagar nada, né? No caso, a questão de espaço é limitado, então, ou melhor, ilimitado, né? Então não tem esse limite. O lado ruim dele é que não vai ter a disponibilidade para a pessoa compartilhar esse conteúdo para outros agregadores. Esse é o lado negativo que eu vejo nele. Mas ele é legal porque ele tem uma parceria com o Spotify. No caso, a pessoa iria ter, eu acho que, o conteúdo tanto dentro do Anchor, mas também dentro do Spotify. Eu, no meu caso aqui, eu uso o Spreaker, né? Que ele já me dá a possibilidade que a partir do momento que eu coloco o podcast dentro do Spreaker, o Spreaker é um agregador de podcast. E na hora que eu boto dentro do Spreaker, ele me dá a opção de compartilhar para outros agregadores. No caso, vai para o Spotify, vai para o Deezer, vai para o Google Podcast, né, vai para a Apple Podcast, enfim, para vários é, agregadores de podcast que ele tem familiaridade, né, ter parceria. Então, esse é o legal dele. O lado ruim dele é que a gente tem que pagar ele, né? Chega um momento que a gente não vai ter mais a gratuidade, né? Então a gente vai ter que pagar um plano. E esse plano, ele vai depender. A pessoa pode optar pelo plano mais barato entre o mais caro, né? Eu optei pelo mais barato, é claro. Mas aí você paga esse valor e tem a possibilidade de compartilhar no Spotify, né? E nos outros. Isso. O legal dele é que eu pago esse plano, né? Ou melhor, o lado ruim dele é que eu pago esse plano, mas o lado bom dele é que ele me dá uma visibilidade maior, porque o legal do podcast a pessoa ela pode ouvir o podcast onde e quando ela quiser. Então, a partir do momento que eu aumento essa minha rede de compartilhamento, né, eu dou uma possibilidade maior para a pessoa que vai ouvir o podcast, né, porque tem muita gente que escuta podcast pelo Spotify, só pelo Spotify, ou só pelo Spreaker, ou só pelo Google Podcast, ou então só pelo site do Jornalisticamente, né? Hoje em dia eu também estou colocando até também dentro do YouTube. Você encontra podcast dentro do YouTube. E existe retorno para isso, né? Assim, para as pessoas que talvez estejam entrando nessa pensando em monetizar, em ganhar grana com isso. Como é que funciona essa questão do retorno? Então, essa questão do retorno é bem difícil. Eu estou até tentando também encontrar uma forma de monetizar alguns podcasts aqui do Jornalisticamente. E primeira coisa para a pessoa monetizar um conteúdo é ela saber se vale a pena monetizar o conteúdo, né? Para mim monetizar o conteúdo, eu tenho que saber vai valer a pena monetizar esse conteúdo, porque tipo, eu posso monetizar esse nosso conteúdo aqui, o papo de jornalista, mas a pessoa pode encontrar um conteúdo, um podcast sobre jornalismo em outro lugar também, né? Mas então a gente vai perder ouvinte porque a gente está monetizando, né? Então a gente pode conseguir fazer com que a gente não perca esse ouvinte criando uma espécie de fidelidade, né? Ou então um conteúdo criativo e inovador.
se eu abordo o conteúdo de uma maneira diferente, então provavelmente eu vou ter uma coisa chamada novidade, criatividade. Eu estou até pensando agora em criar um podcast sobre trazendo tipo